E aí, estudante caótico, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. Dando sequência ao estudo de vetores do ponto de vista algébrico, nessa aula a gente vai discutir os vetores no espaço. Como que a gente faz a descrição desses nossos objetos em 3 dimensões. Só recapitulando, nas últimas aulas a gente viu o seguinte: qualquer ponto do plano de coordenadas x e y poderia ser o representante de um vetor. Como assim? Aqui estão as coordenadas x e y, e a gente poderia chamar esse ponto agora do nosso vetor v, onde v é um vetor que parte da origem e cuja extremidade é esse ponto xy. Então, a gente diz que o nosso vetor v é um vetor de coordenadas xy. Como a gente viu, definimos os vetores unitários na direção do eixo x, que a gente chamou de i chapéu, e um na direção do eixo y, que a gente chamou de j chapéu. E daí, as nossas coordenadas, na verdade, a gente poderia enxergá-los como múltiplos desses vetores. Por exemplo, a coordenada x seria o vetor x vezes maior do que o nosso vetor unitário y, então seria um vetor xi, e a coordenada y seria um vetor y vezes maior que o nosso vetor unitário j. A gente teria o vetor xi e o vetor yj. Dessa forma, como esses vetores estão unidos pela mesma origem, a gente fecharia o paralelogramo e a soma vetorial seria a diagonal que parte da origem comum, que é exatamente o nosso vetor v. Então, a gente pode dizer que o nosso vetor v é o vetor xi mais yj. Então, a gente ganhou duas representações. Ou a gente dizia que o nosso vetor v é igual a essa soma vetorial em termos dos vetores de base, ou então a gente dizia simplesmente que v é igual a xy, que seriam o vetor representado do ponto de vista de coordenadas. E daí a gente trabalhou em cima de toda a álgebra que a gente pode obter com essas definições. Daí o seguinte, para a gente introduzir as 3 dimensões, trazer um novo eixo, a gente precisaria definir um sistema de coordenadas destrogiro. Mas, para isso, a gente precisaria ter conhecimento de produto vetorial, para a descrição ficar mais clara. Como a gente ainda não viu o produto vetorial, a discussão de sistema de coordenadas destrogiro vai ser lá para frente. O que a gente vai fazer agora é uma discussão mais informal. Daí o seguinte, a gente tem o plano x e y, e agora eu quero introduzir uma nova coordenada, uma coordenada z, por exemplo. E num sistema de coordenadas destrogiro, o eixo z ele é um eixo que é perpendicular ao mesmo tempo ao eixo x e ao mesmo tempo ao eixo y. Falando de outra forma, o eixo z ele é perpendicular ao plano formado por xy. Se aqui é o plano xy, o eixo z seria um vetor perpendicular a esse plano. Como essa setinha está mostrando, seria um vetor que está saindo do plano. Tá, e por que não entrando no plano? Não pode ser entrando no plano, porque, como eu falei, é um sistema de coordenadas destrogiro. Se ele estivesse entrando no plano, aí seria um sistema de coordenadas levogiro. Para fazer essa diferença, a gente teria que definir um produto vetorial para a gente entender como é que funciona, quais são as relações dos eixos coordenados e o produto vetorial dos vetores de base. Então, para não entrar nesse tema, a gente só vai acreditar, por enquanto, que o eixo z ele é perpendicular saindo do plano do papel. Então, ele está apontando na tua direção. Eu desenhei um pouquinho torto aqui, para a gente poder ter uma noção de tridimensionalidade, mas ele estaria saindo do papel. Todavia, nos livros a gente não vê esse tipo de representação de forma mais comum. A gente geralmente vê o eixo z como um eixo de altura, ou seja, ele assumiria a posição que é do eixo y. Então, como é que a gente pode fazer para visualizar isso daí? Bem, então seja aqui o nosso eixo x, o nosso eixo y, e aqui o plano definido pelos eixos x e y. Aqui eu vou desenhar um círculo para ele servir de referência ao que eu vou fazer agora. A gente vai imaginar o seguinte, o eixo x e y ele está no plano do papel, e a gente vai girar para ele ser o plano do chão, entre aspas. Como assim? Vamos fazer um primeiro giro, agora vamos fazer um outro giro. Nesse momento, o plano XY ele representa o chão e a gente vai ter o eixo Z representando a altura. Uma maneira fácil de você visualizar
esse sistema de 3 eixos, é o seguinte. Ponha-se de frente para uma parede, qualquer parede na sua casa, e imagine que esse ponto aqui é o canto inferior esquerdo da sua parede. E daí imagine o seguinte, acompanha o Isaac. O Isaac está encostado nessa parede e ele está olhando para o chão. Quando ele olha para o chão, ele está vendo o plano XY, que é exatamente como a gente costumava trabalhar com os vetores aqui no plano. E agora, o eixo Z ele representa a altura da parede em que você está de frente. Então você está vendo o Isaac aqui na parede no plano XZ, a parede à sua frente é o plano YZ e o chão seria o plano XY, que era o plano em que a gente estava trabalhando até o momento. É só uma questão de nomenclatura. O eixo X seria o eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo das ordenadas, isso a gente já sabe desde o ensino médio, e o eixo Z ele é chamado eixo das cotas. Então temos o seguinte, aqui a gente tem os eixos X, Y, Z, como eles são comumente representados nos livros. Aqui são os vetores unitários que a gente já havia definido. E a gente precisa também de um vetor unitário para o eixo Z. E esse vetor unitário natural é o vetor K-chapéu, seguindo a ordem ali do alfabeto I, J, K. E agora, qual que é o comportamento dos pontos no espaço? A gente tinha antes um ponto X e Y de 2 coordenadas. Agora a gente precisa de 3 coordenadas. Esse ponto XY, na verdade, é o seguinte. Você projeta ele no plano XY, que é o plano do chão. Aqui seria o vetor partindo da origem até o nosso ponto XY. Então, desse ponto a gente tem uma paralela ao eixo Y, onde a gente vai ter a coordenada X. E desse ponto a gente tem uma paralela ao eixo X, onde a gente vai ter a coordenada Y. E esse que era o nosso ponto PXY. Então ele está no chão. O nosso eixo Z ele representa a altura, se for um Z positivo, ou a profundidade, se for o Z negativo, em relação ao plano XY. Então, nesse caso, ele ganha uma terceira coordenada. Em vez de PXY, a gente representa agora os pontos como PXYZ. Ou seja, todo ponto no espaço precisa de 3 coordenadas. No caso, a gente está trabalhando com coordenadas retangulares, né, as coordenadas cartesianas. Então, a gente precisa de 3 coordenadas cartesianas. Se a gente muda de sistema de coordenadas, por exemplo, um sistema de coordenadas cilíndricas, que eu vou falar lá na frente, um sistema de coordenadas esféricas, são outro tipo de coordenadas, mas também são 3. Para representar um ponto no espaço de maneira inequívoca, tu precisas de 3 coordenadas. Então pronto, a gente tem o nosso ponto PXY, que agora já foi definido. Se a gente faz a projeção do PXY aqui no plano XY, a gente vai ter que essa projeção aqui, que seria a coordenada X, vai representar o vetor X e chapéu. A projeção no eixo Y seria o vetor YJ chapéu. E agora a projeção desse ponto no eixo Z seria o vetor ZK chapéu. E a partir dessas considerações, o nosso vetor V no espaço vai ser um vetor que parte da origem e vai até o nosso ponto P de coordenadas x, y, z. Então a gente ganha agora 2 maneiras de representar o vetor. Ou o nosso vetor é representado pelas suas próprias coordenadas, x, y, z, ou a gente pode dizer que ele é uma soma vetorial dos vetores x, i chapéu, mais y, j chapéu, mais z, k chapéu. Ou seja, múltiplo dos vetores de base. Qualquer vetor no espaço pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de base i, j e k. Então aqui vai alguns exemplos. O nosso vetor 2i menos 3j mais k, na verdade, ele também é um vetor que parte da origem e vai até o ponto 2, menos 3 e 1. Então, se tu conseguir achar esse ponto no espaço, o vetor que parte da origem até esse ponto é justamente o vetor 2i menos 3j mais k. Todos os vetores que a gente tinha trabalhado até o momento, que eram vetores no plano xy, né, que seriam, por exemplo, esse vetor aqui 4i mais 2j, quando a gente fala em 3 dimensões, esse vetor é um vetor que segue no plano xy, significa que ele não tem nenhuma contribuição da coordenada z. Então, para a gente representar em 3 dimensões, seria o vetor 4, 2 e 0 na última coordenada. Ao mesmo tempo, um vetor que está em cima do eixo z é um vetor que só tem
coordenada z. Então ele não tem nem x nem y. E em especial, os nossos vetores de base ficam definidos da seguinte forma. O i chapéu é o vetor 1, 0, 0, ou seja, ele é unitário em cima do eixo x, o j chapéu é unitário em cima do eixo y, o k chapéu é unitário em cima do eixo z. Daí é o seguinte, vamos fazer uma representação de um desses vetores aqui, para a gente entender como é que a gente acha um vetor no espaço. Então vamos lá. Primeiro a gente acha o ponto x igual a 2, ou traça o vetor que é 2 vezes o tamanho de i chapéu. Tá aqui, então é um vetor em cima do eixo x. Agora a gente traça o vetor menos 3j chapéu, que é um vetor 3 vezes o j chapéu, mas na direção oposta. O j chapéu cresceria para esse lado, o nosso menos 3j cresce para o lado oposto. Né? Isso aqui ainda é o eixo y, só que agora crescendo para o lado oposto. E aqui a gente faria a soma vetorial 2 menos 3j. Então, da ponta do primeiro vetor, traça uma paralela ao segundo, da ponta do segundo uma paralela ao primeiro, e o vetor soma seria o vetor que parte da diagonal em comum. Seria exatamente essa aqui. Aqui em vermelho eu tracei uma reta diretora paralela ao eixo z, para a gente entender que a gente precisa somar esse vetor aqui com o vetor k chapéu, que é um vetor de tamanho 1 na direção positiva do eixo z. Então aqui está o nosso k chapéu, a gente vai transportar ele para cá, e daí a gente pode fazer a soma vetorial. Primeiro, a do plano, esse vetor 2i menos 3j somado com esse, como eles estão em sequência, é um vetor que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então o vetor 2i menos 3j mais k chapéu é exatamente esse vetor aqui nesse vermelho mais escurinho. Então, de novo, vamos recapitular. A gente faz a projeção no plano XY, que é o que a gente está acostumado. Então, a gente desenha primeiro o vetor 2i, depois o vetor menos 3j, faz a soma vetorial e a gente vai ter o vetor 2i menos 3j. Agora, a gente vai somar com o vetor k chapéu, que seria um vetor na direção do eixo z positivo, de módulo 1. E agora a gente soma esse vetor com esse vetor, dando justamente o nosso vetor 2i menos 3j mais k. Beleza? Agora é o seguinte, quando a gente tem um plano XY, a gente só tinha 4 quadrantes. O quadrante onde x e y era positivo, o quadrante onde x era negativo com y positivo, um quadrante com x e y ambos negativos e um quadrante com x positivo e y negativo. Né? 4 quadrantes são as combinações ali de sinais. Agora que a gente tem o eixo z, a gente vai ter octantes. Então o espaço a gente pode dividir em 8 regiões. Toda vez que ele estiver dentro de uma das regiões, dentro de algum octante, ele vai ter as coordenadas x, y e z bem certinhos. Mas existem alguns casos especiais que às vezes aparecem nas questões. Por exemplo, se um ponto está sobre o eixo x, é um ponto de coordenada x, 0 e 0. Se ele está sobre o eixo y, ele é um ponto de coordenada 0, y, 0. Se ele está sobre o eixo z, as coordenadas é 0, 0, z. Então veja, em cima dos eixos, só tem contribuições daquele eixo. Já se ele está em um dos planos, por exemplo, se o vetor está no plano xy, ele não tem nem altura nem profundidade, então ele não tem contribuição do eixo das cotas. Logo, ele é um ponto do tipo XY0. Mas ele pode estar nessa parede aqui, ó, no plano ZY, ou seja, sem contribuições do eixo X. Então ele nem vem na tua direção e nem vai contra a tua direção. Então ele não tem contribuição X. Então ele seria um ponto do tipo 0, YZ. Já se ele está encostado aqui naquela parede, ó, plano XZ, ele não tem contribuição de Y. Então ele nem está para a direita, nem está para a esquerda. Logo, ele é um ponto do tipo x, 0 e z. E daí, se ele estiver dentro do octante, ele vai ter as 3 coordenadas. E o que vai diferenciar um octante do outro é o sinal daquela coordenada. Então, vamos lá. Aqui é um exemplo tirado do nosso livro base, que é o livro do Paulo Winterle. E aqui a gente precisa representar todos esses pontos, que na verdade podem ser vetores. É só tu desenhar um vetor saindo da origem até a extremidade no ponto, por exemplo. E todos esses pontos eles têm o módulo da cota é igual a 2. Ou seja, ou ele está 2 para cima, e daí ele está nessa região do espaço em cima do plano XY, ou seja, ele tem altura positiva,
ou ele está embaixo do plano XY, nessa região em que ele tem profundidade, ou seja, ele tem z negativo. Daí como é que a gente faz para achar os pontos? Por exemplo, o nosso ponto A, ele está no primeiro octante, que é o octante onde a gente tem x positivo e y positivo. Então, ó, pega o ponto A, que tem cota z igual a 2, projeta no plano xy. Daí a gente vai achar 6 de coordenada x, 4 de coordenada y e a cota é 2. Então, esse ponto é o ponto 642. Então, esse ponto ele está no primeiro octante e a característica do primeiro octante é que todas as coordenadas são positivas. Olhando para o ponto B aqui, a gente pega o ponto B, que tem cota z igual a 2, a gente projeta no plano xy e agora a gente vai determinar qual que é as coordenadas. No x, ele está 5 unidades, só que para o lado onde o x é negativo. Então, ele é menos 5 no x. No y, projeta aqui, ele é 3, então ele é um ponto menos 5, 3 e z igual a 2. Menos 5, 3, z igual a 2. Quando a gente tinha só quadrante, esse aqui era o segundo quadrante, que era o x negativo. Então, o segundo octante, ele tem um x negativo, o y positivo e o z positivo. Olhando para o C, por exemplo, o que a gente vai ter? Projeta no plano xy e vê, ó, ele tem abscissa menos 6, ele tem ordenada menos 5 e altura, né, cota igual a 2. Ele é o ponto menos 6, menos 5 e 2. Então, a característica do terceiro octante é que o xy é negativo e o z é positivo. E o ponto D, finalmente, projeta no plano xy e daqui a gente encontra, ó, a abscissa é 5, a ordenada é menos 3 e a cota é 2. Então, ele é um ponto 5, menos 3 e 2. Então, a característica do quarto octante é que apenas o y é negativo e o resto é positivo. Então, veja que nos primeiros 4 octantes, nesse sentido aqui, né, no sentido anti-horário, todas as cotas são positivas. O quinto, sexto, sétimo e oitavo octantes, as cotas são negativas. Então, o livro trouxe esse exemplo aqui, ó. Todos os pontos com a linha são refletidos em relação ao ponto original. Então, ele mantém a abscissa, mantém a ordenada, só que agora a cota é menos 2. Então, por exemplo, aqui 6, 4, menos 2 para o ponto A'. Então, no quinto octante, o x e o y são positivos e o z é que é negativo. O ponto B' vai ser menos 5, 3 e menos 2. Então, o sexto octante, né? A gente está embaixo do plano. X e o z são negativos. O C' é menos 6, menos 5 e menos 2. Então, é aquele octante em que todas as coordenadas são negativas, né? O sétimo octante. E o último octante, que é onde está o D', ele tem cota menos 2. Então, ele é o ponto 5, menos 3, menos 2. De forma que no oitavo octante a gente tem só o x positivo e y e z são negativos. Enfim, agora a gente vai estender todos os conceitos de vetores no plano para vetores no espaço. Então a gente vai reproduzir aquela discussão que a gente teve nas últimas aulas de vetores no plano do ponto de vista algébrico. A gente vai começar com o seguinte: igualdade de vetores. Então, sejam dois vetores U e V, o U tem coordenadas x1, y1, e o V tem coordenadas x2, y2, z2. E também considere um certo alfa real que a gente vai usar aqui para a nossa discussão. Daí, eu só posso dizer que U é igual a V, o vetor U é igual a V, do ponto de vista algébrico, porque do ponto de vista geométrico a gente já sabe, tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Do ponto de vista algébrico, basta simplesmente que as coordenadas sejam iguais. Então eu tenho o meu vetor U, que é x1, y1, z1, tenho o meu vetor V, que é x2, y2, z2, e daí é o seguinte, o meu vetor U é igual ao meu vetor V se x1 for igual a x2, se y1 for igual a y2, se z1 for igual a z2. Então, eles têm que ter essa igualdade coordenada a coordenada. Bem simples, né? Então, U é igual a V se as coordenadas forem iguais. x1 igual a x2, y igual a y2, z1 igual a z2. Igualdade de vetores, tranquilo. Então tá, mesmo enunciado, agora a gente vai considerar a soma de vetores. Do ponto de vista geométrico, a gente já viu, tu vai somar três vetores, soma os primeiros dois, usa a regra do paralelogramo
ou usa a regra do polígono, depois soma com o terceiro vetor, bem tranquilo. Mais tranquilo ainda é a soma dos vetores do ponto de vista algébrico, mesmo que o vetor seja um vetor de 3 dimensões. Basta simplesmente que tu some coordenada a coordenada. Então, por exemplo, a soma de U mais V, em que U é esse vetor e V é esse vetor, é simplesmente um vetor cuja abscissa é a soma das abscissas de U e V, a ordenada é a soma da ordenada de U e V, e a cota é a soma das cotas de U e V. Então é simplesmente somar coordenada a coordenada. Não tem coisa mais simples do que isso. Uma subtração de vetores, mesma coisa. Subtrai coordenada a coordenada, bem tranquilo. Então, somar um vetor do ponto de vista algébrico, se tu tem a representação como um ponto do espaço, é muito, muito mais fácil. Mesmo enunciado, tá, produto de vetor por escalar. Então imagina que eu tenho um escalar alfa, um número qualquer, e estou multiplicando por u, que é um vetor. Então, por exemplo, eu tenho alfa, aqui está o meu vetor x1, y1, z1. A multiplicação simplesmente é tu pegar o alfa e multiplicar coordenada a coordenada. Alfa vezes x1, alfa vezes y1, alfa vezes z1. Então, esse vetor aqui é um vetor múltiplo do vetor u. Por quê? Porque ele foi o vetor u multiplicado por um certo real, qualquer que seja ele. Então, o vetor alfa u é um vetor que é paralelo ao nosso vetor u. E o contrário também é verdadeiro. Se tu tiver um vetor cujas coordenadas têm um fator comum, tu pode pegar esse fator e pôr para fora das coordenadas. Ou seja, tu pode fatorar esse número em comum ali das coordenadas. Beleza, agora o que seria o vetor definido por dois pontos? A gente viu isso no plano, agora a gente vai ver para o espaço. A dedução é exatamente a mesma. É só olhar as duas últimas aulas onde eu trabalho essa questão. Mas, na verdade, é o seguinte. O representante natural de um vetor ele está na origem e a extremidade está num ponto do espaço. Mas aí pode ser que tu tenha dois pontos. Por exemplo, um ponto A de coordenada x1, y1, z1 e um ponto B de coordenada x2, y2, z2. Se tu quiser saber qual que é o vetor que é definido entre esses dois pontos, basta simplesmente tu lembrar que o vetor AB é o ponto B menos o ponto A. Então tu vai fazer simplesmente uma subtração de vetores, que nada mais é do que subtração coordenada a coordenada. Bem tranquilo. Ponto médio no segmento. Eu fiz uma dedução desse resultado para os vetores no plano, então não vou deduzir de novo porque é semelhante. Basicamente, o ponto médio de um segmento no espaço é a média aritmética coordenada a coordenada. Então, se eu tenho o ponto A, x1, y1, z1, ponto B, x2, y2, z2, o ponto médio é média da abscissa, então x1 mais x2 sobre 2, média da ordenada, média da cota. Bem tranquilo. Então, o ponto médio entre dois vetores é simplesmente média aritmética coordenada a coordenada. Essa é boa. Paralelismo de vetores. Imagina que eu tenho o vetor U e o vetor V e eu sei que eles são paralelos. Tá? Se eles são paralelos, eu sempre posso dizer que U é igual a alfa V. Ou que V é igual a alfa U. Não importa a ordem, porque basicamente vai só inverter o nosso número real. Então eu sempre sei que se dois vetores são paralelos, um é múltiplo do outro. E daí tu escolhe a ordem que tu quiser para poder fazer as contas. Então eu escolhi essa ordem aqui. U igual a alfa V. Mas o que é U? x1, y1, z1. E o que é V? x2, y2, z2. Já que eu estou multiplicando por alfa, eu vou pegar o alfa e multiplicar por x2, por y2 e por z2. Como a gente viu em multiplicação de escalar por vetor. Daí eu tenho o seguinte. O alfa V seria o alfa x2, tá aqui. O alfa y2, alfa z2. Só que esses vetores não são iguais. Se eles são iguais coordenada a coordenada. Então eu posso dizer que o x1 é igual ao alfa x2. Posso dizer que o y1 é igual ao alfa y2. Posso dizer que o z1 é igual ao alfa z2. Daí eu vou fazer o seguinte. Pegar o x2, passar dividindo pelo x1. Fazer a mesma coisa com y2. Mesma coisa com o z2. E aí eu vou ter essa relação aqui. Como todo mundo é igual a alfa, eu posso dizer, finalmente, que o alfa ele é igual a x1 sobre x2, que é igual a y1 sobre y2, que é igual a z1 sobre z2. O que eu estou dizendo com isso? Toda vez que o I e V são paralelos, suas coordenadas são proporcionais. A gente tinha achado esse mesmo resultado
para o vetor no plano, então a gente só tinha chegado aqui. O que diferencia para o vetor no espaço é que ele ganhou mais uma relação de proporcionalidade que precisa ser obedecida. Então, tá lá, tu tem dois vetores. Tu quer saber se os vetores eles são paralelos? Pega a coordenada de um, divide pela do outro, tu vai achar um certo valor, e esse valor tem que ser igual à ordenada de um pela ordenada do outro, que tem que ser igual à cota de um pela cota do outro. Então, tu faz essa divisão, se der o mesmo valor alfa, é porque os vetores são múltiplos um do outro, e o fator de proporção é esse alfa aí que tu achou, que é um número real qualquer. Módulo de um vetor. Como é que a gente determina o módulo de um vetor? O tamanho dele. A gente viu que no plano é só tu fazer um teorema de Pitágoras, porque tu vai ter o eixo x e y, tu vai ter a coordenada x e uma coordenada y. Para tu saber qual é o tamanho desse vetor aqui, tu vai fazer um teorema de Pitágoras, porque esse triângulo aqui, ó, x e y, é um triângulo retângulo, porque o y ele é ortogonal a x. Então, tu vai ter um triângulo retângulo de cateto x, cateto y. Para tu achar o outro cateto, o que tu vai fazer? Um teorema de Pitágoras. Então, x² mais y² vai dar igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a hipotenusa é o quê? A raiz quadrada de x² mais y². Agora que a gente está falando de vetores no espaço, a gente adicionou mais uma coordenada z. Mas como z ele é um eixo que é perpendicular mutuamente a x e y, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, em que o cateto é essa hipotenusa anterior, 90 graus com esse outro cateto, que é o cateto z, e a hipotenusa é isso aqui em azul, que é o tamanho do vetor que a gente está procurando. Dessa forma, a gente só faz um teorema de Pitágoras, eleva isso aqui ao quadrado, vai dar x² mais y², soma com isso aqui ao quadrado, que dá x² mais y² mais z². Tudo isso é igual à nossa hipotenusa aqui ao quadrado. Então, qual que é o valor da hipotenusa? Raiz quadrada de tudo isso. Então, o módulo de um vetor no espaço é a raiz quadrada de uma soma dos quadrados das coordenadas. Então, se eu tenho um vetor x, cujas coordenadas é x, y, z, se eu quiser saber o módulo de x, o que eu faço? x², somo com y², somo com z² e extraio a raiz quadrada dessa soma aí. Então, é um teorema de Pitágoras estendido. A gente já tinha achado esse resultado porque isso aqui é o tamanho da diagonal de um paralelepípedo, que é uma caixa de 3 dimensões, né? Em que uma das dimensões é o x, uma das dimensões é o y e a outra dimensão é o z. E por fim, base no espaço. A gente viu que no plano a gente tem infinitos vetores de base. Por quê? Porque, por definição, para ser base no plano, eles precisam ser linearmente independentes. A gente discutiu o que era isso, e em poucas palavras significa que eles não podem ser múltiplos um do outro. Não podem ser paralelos. Então não pode ter aquele fator de proporcionalidade entre x e y de um vetor e do outro. Se eles forem linearmente independentes, eles podem servir de vetores de base. Aí, óbvio, tem sempre uma base que é melhor do que a outra, que nesse caso é a base ortogonal unitária. Facilita as contas. Daí a gente chamou de I chapéu e chamou de J chapéu. No espaço a gente tem a mesma coisa. Os vetores de base eles também precisam ser linearmente independentes. Então eles não podem, obviamente, ser múltiplos um do outro e tem um significado a mais. Esses vetores eles não podem ser coplanares. Toda vez que eu tiver vetor coplanar, ou seja, os três vetores estão dentro do mesmo plano, é porque um pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Então, se eles são coplanares, eles não podem ser vetores de base. Então, para ser vetores de base no espaço, dizer que eles são linearmente independentes é a mesma coisa de dizer que esses vetores eles não são coplanares. Então, obviamente, tem infinitas bases no espaço, mas, mais uma vez, a base mais natural é aquela que é ortogonal unitária, né? São bases ortonormais. Aí a gente define o vetor I chapéu, o vetor J chapéu e o vetor K chapéu. Né? Três vetores que são unitários e mutuamente ortogonais. I é ortogonal a J, que é ortogonal a K. K é ortogonal a I, que é ortogonal a J. E o J, que é ortogonal a I, é ortogonal a K. Beleza? Essa aula foi um pouco extensa, mas agora a gente encerrou o primeiro capítulo do estudo de vetores do Paulo Vintern. Nas próximas aulas a gente vai fazer algumas questões selecionadas para a gente trabalhar um pouquinho esses conceitos
e finalmente encerrar esse capítulo e começar a estudar produto escalar, produto vetorial e avançar nesse estudo de vetores. Tudo bem? Se esse vídeo te ajudou e esse tema ficou menos caótico, não deixa de se inscrever no canal, dá um like no vídeo e acompanha os próximos vídeos para a gente aprender juntos. Tranquilo? Um obrigado, um abraço e até mais.